Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, a história da Igreja em Sardes. Meta de hoje, leitura das páginas 27 a 29. A história da Igreja em Sardes. Neste capítulo, continuaremos nossa abordagem sobre a Igreja em Sardes. Durante a leitura, veremos que o grande erro da Reforma foi dar demasiada importância aos pensamentos e opiniões humanas em detrimento da Palavra de Deus. Isso certamente foi um empecilho para que Cristo governasse sua Igreja. Além disso, os reformistas não observaram que todos quantos foram salvos pela fé são membros do único corpo de Cristo. Romanos 12:5. E por essa razão, inúmeras divisões surgiram até os dias atuais. Compreenderemos que Deus tem nos abençoado na execução de sua obra, porque além de ter encontrado a base correta para edificar sua igreja, nós não usamos nossas habilidades humanas para contribuir com essa edificação, mas nos apoiamos na força e no poder dos 7 Espíritos. Apocalipse 3:1. A atuação dos 7 Espíritos. Na carta escrita à Igreja em Sardes, lemos: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3:1. Vamos compreender melhor esse versículo que já vimos no capítulo anterior, bem como o contexto em que foi escrito. Até então, o homem tinha usado sua capacidade para manipular o povo de Deus, envolvendo-o com sutilezas e engano. Ninguém governa a igreja utilizando o lado bom da alma, a capacidade humana, o conhecimento bíblico e a boa oratória. Isso é que o mundo aplaude, mas o desejo de Deus é usar seus 7 Espíritos. Por meio deles, Deus envia sua palavra por um mensageiro que ele escolhe para dar-nos direção. Os 7 Espíritos se referem ao poder ilimitado que há no Espírito de Deus. O número 7 representa completude, plenitude. Contudo, mesmo multiplicado, esse número ainda é finito. Por isso, prefiro dizer que os 7 Espíritos simbolizam plenitude, isto é, o Espírito está agindo em sua completude, em sua força total, no sentido de infinidade. É essa força atuante que concluirá a obra de edificação da Igreja. Os 7 Espíritos atuam por meio das ferramentas. Nesses últimos anos, experimentamos apenas um pouco da força dos 7 Espíritos. Isso fica evidente quando Deus começou a turbinar as ferramentas que Ele nos havia dado. Vimos acontecer coisas sobrenaturais, extraordinárias, por meio delas. Por isso, não confie em sua eloquência nem nos talentos maravilhosos que acha que tem para realizar a obra de Deus, mas confie totalmente no poder do Espírito. Querido leitor, os 7 Espíritos são como 7 tochas de fogo diante do trono de Deus, ardentes e prontos para percorrer toda a terra. Eles apenas esperavam o momento certo, e esse momento chegou. A prova disso são as gotas de orvalho que estão emergindo da aurora. Salmos 110:3, representadas por nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens que, sem preconceito, ouvem e recebem a palavra com simplicidade e obediência. Assim também faz a imersão na palavra, transcrição, gritos de guerra, de modo que a palavra está sendo inculcada neles. Além disso, com muita alegria, prega o Evangelho para as pessoas em todo lugar. Tais testemunhos estão mudando vidas, a vida deles, a dos pais e da igreja. Como ir contra isso? Quem tem a capacidade de mudar a mente de um adolescente? Nós não podemos. Essa é a atuação dos 7 Espíritos, especialmente neste momento.